A criação do gerenciador de tarefas foi feita usando a lista encadeada simples, em Java. Tivemos como colaboradores do projeto Caio Fidelis, eu, João Kevin, Júlia Santa e Maria Clara. Os objetivos principais do programa são a organização de tarefas, o acompanhamento de progresso e a atribuição de tarefas ao usuário. Na sua organização de tarefas, é possível adicionar uma tarefa, obtendo o nome, descrição da tarefa e o status, exibir ela no menu para o usuário e remover do programa. Bom, o acompanhamento de progresso é basicamente a exibição das tarefas que tem pendente ou concluída, e elas são descritas da seguinte forma: primeiro, o nome da tarefa, depois a descrição dela, o status, que pode ser pendente ou concluída, e o nome que foi atribuído, que é o terceiro objetivo do programa, que é a atribuição de tarefas ao usuário. A classe principal, descrita como app, em primeiro momento, é instanciado objeto do tipo gerente de tarefas. Também é tido o menu, como vocês puderam ver nas páginas anteriores. E dentro desse de tarefa, ele cria outro objeto, instancia outro objeto, que é como se fosse o nó do nosso programa. Ele é do tipo tarefas, uma nova tarefa, é o objeto instanciado. Confere se está vazio, se não tiver, ele seta no próximo. E se tiver vazio, ele seta na cabeça esse objeto. Vocês vão poder ver com mais profundidade esse método com Caio Fidelis. Ele vai se aprofundar um pouco mais. Aqui é a classe tarefas. A classe tarefas, ela basicamente é o nosso nó. Tem todos os atributos normais que vocês já viram. E também tem o próximo, que ele aponta para o próximo elemento da lista, da nossa lista encadeada. Logo abaixo é o construtor. E ademais nessa classe tem os métodos getters e setters. Quem vai falar um pouco mais deles é Maria Clara, tá bom? Bom, o case 3 ele vai apontar para o objeto que tem que ser removido. O usuário vai digitar o nome do objeto e o case 3 vai chamar a função remover da classe gerenciador de tarefas. Ela primeiramente vai conferir se a cabeça está vazia. Se a cabeça estiver vazia, ele já vai declarar que a lista está vazia, porque não tem ninguém para apontar. Bom, o outro if, ele vai cabeça, getNome.equals nome. If ele confere se o elemento a ser removido está na cabeça, se tiver ele remove. E ainda no método remover, ele vai percorrer toda a lista, caso ele não tenha encontrado em nenhuma das condições anteriores, ele vai percorrer esse while. Ele vai pegar temp, vai apontar para a cabeça, ele vai ter a referência da cabeça e vai percorrer por toda a lista. Essa variável temp do tipo tarefas, que ela tem a referência do objeto que ele quer remover, quando ela terminar o while, ela vai entrar dentro da condição if. Esse if vai conferir se essa posição que foi encontrada ela é vazia primeiramente. Caso ela não seja, ele vai setar o elemento próximo dele como sendo apontado, ou seja, o elemento não vai ser mais apontado, não vai ter mais referência, ele vai ser excluído da memória. Quem vai se aprofundar um pouco mais sobre esse método remover também é Caio Fidelis. Aqui, como ele vai aparecer para o usuário, aqui foi criado uma tarefa com o nome tarefa, descrita como lavar a louça depois do almoço. Foi descrito como pendente o status dela e quem vai fazer é Jéssica. A tarefa foi cadastrada com sucesso. Logo após isso, o usuário foi remover com a case 3, que foi explicada agora. Escolheu o nome, que foi tarefa removida com sucesso. E tarefa removida com sucesso, entre parênteses, caso exista, ela aparece porque esse sysouts está aparecendo no case 3 e esse anterior a ele está aparecendo dentro do método, por isso que ele aparece duas vezes. O case 2, ele é um método que exibe todas as tarefas da lista encadeada. Dentro do gerenciador de tarefas, ele primeiro confere se está vazio, ele aponta para a cabeça e vê se a cabeça está vazia. Se não estiver vazia, ele vai criar outra variável temporária que vai apontar para a cabeça, vai ter a referência dela. E enquanto essa variável temporária for diferente de nulo, ela vai começar a printar tudo que ela tiver dentro das tarefas. Vai printar o nome, vai printar a descrição, vai printar o status, vai printar pessoa e vai receber a próxima referência, que é o próximo elemento da lista, e vai fazer isso até que ela aponte para um espaço vazio. Aqui é como ele aparece para o usuário vai escolher a opção 2 e ele vai listar todas as tarefas que existem dentro da lista. A classe AppJava começa com o método main, que é o ponto de entrada do programa. Então, nós temos um scanner que ele foi criado para capturar as entradas do usuário. E nós temos o gerenciar tarefas, que ele foi basicamente criado para gerenciar as operações relacionadas às tarefas. Nós temos o método carregar tarefas do arquivo, que é chamado para carregar as tarefas previamente salvas de um arquivo. Nós temos também a variável boolean count, que é utilizada para controlar
a execução contínua do loop, que exibe o menu de opções para o usuário. Aqui nós temos um loop while, que mantém o menu ativo até que o usuário decida sair. Nós também temos o menu exibe 4 opções principais, que é adicionar tarefas, exibir tarefas, remover tarefas e sair. Aqui nós também, o programa também aguarda a escolha do usuário e a captura como um número inteiro com o scan.next. O comando switch, esse aqui, ele decide qual ação executar com base na opção selecionada, utilizando o valor de opção. No caso, esse aqui. E aqui nós temos o case 1. Então, aqui o programa vai solicitar ao usuário detalhes da tarefa, nome, descrição, status, como exemplo, pendente ou concluído, e o nome da pessoa responsável, claro. Após capturar estes dados, o método adicionar tarefas, AD de tarefas, da classe gerenciar tarefas, é chamado para inserir nova tarefa na lista cadeada. E o programa vai exibir uma mensagem informando que a tarefa foi cadastrada com sucesso. Aqui. Gerenciar tarefas, AD de tarefas, tudo aqui. Aqui no case 3, o usuário é solicitado a informar o nome da tarefa que deseja remover. Aqui. O método remover da classe gerenciar tarefas é chamado para buscar e remover a tarefa com o nome fornecido. Se a tarefa existir, ela vai ser removida da lista cadeada e uma mensagem de sucesso vai ser exibida. Caso contrário, será exibida uma mensagem informando que a tarefa não foi encontrada. Isso aqui. E aqui não. Aqui, no case 2, a gente vai ter o método exibir da classe gerenciar tarefas. Então, isso aqui ele vai ser chamado e vai percorrer a lista encadeada e vai exibir todas as tarefas armazenadas, incluindo nome, descrição, status e responsável. E se não houver tarefas cadastradas, o programa informará que a lista está vazia e vai parar. Então, esse app Java, ele vai interagir com o usuário através de um menu simples. Ele vai permitir o gerenciamento de tarefas armazenadas em uma lista cadeada. E cada funcionalidade do menu vai ser chamada através de métodos específicos do gerenciador de tarefas, que foi o que a gente criou, e vai fazer um uso da lista cadeada para adicionar, remover ou exibir tarefas. É basicamente isso que o app Java vai fazer. Bom, eu vou falar aqui sobre a classe de gerenciador de tarefas, que basicamente no assunto é a própria lista encadeada. E a primeira coisa que vamos fazer dentro da classe, além de adicionar, importar no caso, as bibliotecas necessárias para que o arquivo manipular ele. A primeira coisa que a gente vai fazer dentro de gerenciar tarefas vai ser criar os atributos responsáveis por definir quem é a cauda e quem é a cabeça do tipo tarefas, ou seja, vamos criar um objeto de tarefas, chamado cabeça e cauda, com os próprios atributos relacionados ao nó que seria as tarefas. Após isso, vamos criar um construtor chamado gerenciar tarefas, passando como valor para a cabeça e para a cauda um nu, para inicializar realmente a lista cadeada como um vazia. A primeira método que a gente vai ter vai ser um método relacionado a salvar as informações dos programas anteriores, ou seja, ele vai varrer o arquivo. Como vocês podem ver, ele vai varrer o arquivo e dentro desse arquivo ele vai carregar as informações, os dados dos programas anteriores que foram rodados, caso o programa seja fechado. Porque se a gente retirar esse método, caso você insira as informações e após isso você fecha o programa e roda de novo, as informações inseridas anteriormente não serão salvas. Ou seja, você precisa desse método carregar tarefa do arquivo caso você queira imprimir as mensagens, os dados no caso, inseridos no programa. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um novo reader, chamado reader, que é um caso de objeto, para ser responsável por pular linha por linha nesse código. E nisso vamos criar string linha e string nome, que recebe descrição, status e pessoa. Enquanto a string linha .reader, ou seja, ele vai ler o arquivo, e enquanto esse arquivo for diferente de novo, ou seja, enquanto tiver arquivo a ser lido, o que vai acontecer? Vamos chamar linha, o objeto linha, e esse start with quer dizer o quê? Caso a linha lida começar com tarefa, nome recebe linha menos esse substring, o índice 8, ou seja, caso a mensagem lida comece com tarefa, o que vai acontecer?
Uma entrada entre esse if e nome vai receber essa própria mensagem menos 8 letras. E a mesma ideia serve para descrição, status, responsável e a ordem de parada, no caso, seria quando a linha lida tiver esse conteúdo de vários tracinhos, ou seja, a tarefa já está completa, não tem mais nada para ler. É um separador de tarefas. O que vai acontecer? Você vai chamar um método adicional tarefa, que é o próximo método que eu vou falar. Fora disso aí, o que vai acontecer? Você vai printar tarefas carregadas do arquivo com sucesso, ou seja, você conseguiu armazenar essas tarefas para poder ser consideradas depois. Caso não consiga, você vai printar a mensagem e carregar tarefas do arquivo. O próximo método, que é um método propriamente para adicionar uma nova tarefa, no caso, um novo nó, a lista encadeada, ele vai se chamar um método adicionar tarefa, que recebe como parâmetro a string nome, descrição, status e pessoa. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar um objeto de tipo tarefas, chamado nova tarefa, e vamos passar ao construtor dele os atributos nome, descrição, status e pessoa, que são os mesmos atributos que entram como parâmetro nessa função. A primeira coisa que a gente vai fazer é analisar se a lista está vazia. Como a gente vai fazer isso? A gente vai verificar se cabeça é igual a null, ou seja, se cabeça é igual a null, não tem nenhum próximo elemento ali. A lista está vazia. Caso essa opção seja verdadeira, o novo elemento, no caso, nova tarefa inserida, vai passar a ser cabeça, como também vai passar a ser cauda, porque não tem nenhum outro elemento além dele. Caso contrário, caso tenha mais de um elemento, ou um ou mais, cauda ponto aqui próximo, ou seja, se só tiver um elemento, ele vai ser tanto cabeça como cauda. E caso você queira adicionar um novo elemento, por ser cauda, esse um elemento, você vai instanciar o próximo dele, passando por um parâmetro de nova tarefa. Ou seja, cauda.set próximo, o próximo elemento de cauda vai ser quem? Nova tarefa. Que foi o objeto criado, que foi inserido pelo usuário. E após isso, também vai ter que atualizar a patente de cauda. Ou seja, se tem 2 elementos e você adicionou o terceiro, anteriormente cauda era o segundo, mas após você adicionar o terceiro elemento, cauda passa a ser o terceiro elemento. Isso é poder manejar a lista encadeada e saber quem é o último elemento para caso você queira adicionar outro elemento. Após isso, você vai você vai gravar no arquivo as informações preenchidas pelo usuário agora. Como você vai fazer isso? Você vai criar um escritor aqui, chamado writer, com um caminho tarefas.txt, e nele você vai escrever nesse arquivo, que é para ser gravado, a mensagem tarefa, enviando com um parâmetro, no caso, chamando o atributo nome. A mesma ideia para descrição, status, pessoa. E após isso, você vai imprimir essa mensagem aqui desses tracejados, que vai ser a ordem de parada. A ordem de parada não, vai ser a ordem de separação entre uma tarefa e outra, nesse método que é o método carregar tarefas do arquivo. Caso não consiga, caso dê algum erro, você vai usar o IOException e printar a mensagem e vai gravar a tarefa no arquivo. Outro método importante é o método exibir, que é basicamente o método responsável por printar as informações que estão inseridas no arquivo. No caso aqui, nas informações inseridas na lista. Vamos primeiramente verificar se a lista está vazia. E como vamos fazer isso? Vamos verificar se cabeça é igual a null. Caso cabeça seja igual a null, não tem nenhum elemento para ser printado, porque não existe elemento na lista encadeada, você vai printar a lista vazia. Caso contrário, vamos criar um novo objeto de tipo tarefas, chamado temp, que vai servir como um índice que vai ser incrementado, ou seja, vai pular de posição em posição até chegar ao final da lista encadeada. E ele vai partir de cabeça, que no caso é o primeiro elemento. Enquanto tempo for diferente de null, ou seja, tempo parte como cabeça, e enquanto ele for diferente de null, porque como ele vai incrementar a sua posição e alguma hora chegar em cauda aponta para null, ou seja, o último elemento. Enquanto esse tempo for diferente de cauda, basicamente é o que ele quer dizer, vamos printar tarefa e consultar desse objeto temp o seu nome, a sua descrição, o seu status e a sua pessoa. E após isso, após printar toda essa mensagem, você vai ter que incrementar realmente a força de tempo. Como é que você vai fazer isso? Tempo recebe, aí você vai usar como referência o próximo elemento de tempo, enquanto ele seja diferente de null. Caso ele seja igual a null, quer dizer que ele é a própria cauda da lista encadeada. E isso vai fazer com que ele continue incrementando sua posição e printando as mensagens preenchidas nele já, nesse nó, no caso de tarefas. O próximo método vai ser um método chamado remover, que é um método justamente para remover algum determinado nó dessa lista encadeada, que recebe como parâmetro o nome, porque a lógica que funciona dentro desse método é que o usuário vai preencher o nome dele, e caso esse nome realmente esteja inserido no arquivo, esse arquivo vai remover o nome correspondente ao nome do usuário. E como vai funcionar isso? A primeira coisa que vai ter que fazer é verificar se a lista está vazia, claro, porque se estiver vazia não existe elemento a ser removido, e a verificação é baseada na ideia de que se cabeça for igual a null, não tem elementos. Aí, caso isso não seja válido, vamos verificar se o elemento correspondente, se o nome correspondente do usuário é o mesmo nome inserido de cabeça, ou seja, se você quiser remover o primeiro elemento. E como vamos fazer isso? Se cabeça
.getNome, ou seja, você vai puxar o dado do nome de cabeça, e caso esse dado seja igual ao nome inserido pelo usuário, você primeiro vai transferir a patente de cabeça para o próximo elemento e atualizar o arquivo. Porque a ideia de como é que acontece a remoção? O garbage collector, quando ele percebe que tem algum atributo que não está linkado a alguém, ou seja, ele não está servindo para nada no arquivo, ele acaba removendo esse arquivo, aqui nesse nó, e pronto. Então, o que ele vai fazer? Ele vai atualizar o valor de cabeça, e esse cabeça vai começar a lista cadeada a partir da nova cabeça. E assim acontece, vai atualizar o arquivo, vai chamar essa função atualizar arquivo, e daí vai ter tarefa removida da cabeça. A próxima coisa, caso o nó removido não seja nem a cabeça, esteja entre 2 e a cauda, no caso, aproximadamente, o que vamos ter que fazer? Vamos ter que criar um novo objeto do tipo tarefas, chamado tempo que inicia de cabeça, porque assim vai ter que a ideia de varrer toda a lista cadeada até encontrar um nome que seja correspondente ao nome inserido pelo usuário. E como vai acontecer isso aí? Enquanto o tempo.get próximo, ou seja, for diferente de null, ou seja, enquanto ele não seja o último elemento, não chega ao final da lista cadeada, e tempo.get próximo.getNome igual ao nome, ou seja, enquanto o nome inserido do usuário não seja igual ao nome inserido ao nome presente no arquivo, o que vai acontecer? O objeto tempo vai começar a incrementar usando a referência getPróximo, ou seja, vai continuar incrementando até que o nome inserido pelo usuário seja igual a um nome armazenado no arquivo e não passe do limite da lista encadeada. Aí pronto. Isso aqui serve basicamente para gravar o índice da posição que você quer remover. Gravou o índice, a gente vai fazer o quê? Se tempo.get próximo igual a null, ou seja, se você varreu toda a lista e não encontrou nenhum valor, o que vai acontecer? Tarefa não encontrada. Caso contrário, caso você tenha encontrado um valor e dentro de algum desses dois ifs você encontrou o índice que você quer remover, você vai fazer o quê? Tempo.set próximo e passar todo esse parâmetro para fazer o quê? O que quer dizer? Você vai pular a posição do elemento que você quer ser removido. Se tem, por exemplo, 5 posições, você quer remover o terceiro elemento. Então você vai linkar o segundo elemento ao quinto, fazendo com que esse terceiro elemento se torne inútil no meio desse programa todo, dessa lista cadeada. Aí o garbage collector vai, coleta essa nova informação, e esse terceiro elemento passa a não existir mais. E o terceiro elemento, no caso, passaria a ser o quarto elemento. E após isso, vamos chamar a função atualizar arquivo, que é a função basicamente justamente por atualizar o arquivo. Bom, eu vou explicar. A classe tarefas, que é um nó da lista encadeada gerenciar tarefas. Começamos com 5 declarações de variáveis, todas do tipo string, menos a variável próximo, que vai ser do tipo tarefa, que será uma referência que ligará o nó a um possível próximo nó. Em seguida, declaramos o construtor e inicializamos todas as variáveis, onde a única que não vai estar linkada a nenhuma variável é a variável próximo, que vai estar linkada a null, ou seja, vazia. Em seguida, temos os métodos get e set, que vão ser atrelados a todas as variáveis. O método set é para receber um nome, receber uma variável, guardar ou, possivelmente, editar essa variável. E o método get vai ser para retornar a variável. E isso vai se repetir para todas as variáveis que foram declaradas anteriormente.